Então agora nós vamos para o nosso conteúdo, que é a NBCTA 700, que fala sobre a formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. Nós vimos lá nas nossas aulas iniciais que a NBCTA 200 é aquela norma de auditoria que trata sobre o objetivo geral do auditor independente. Qual que é o objetivo geral do auditor independente? Né? É obter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de erros e distorções. Como que o auditor independente vai conseguir obter essa segurança razoável? Aplicando procedimentos de auditoria. Quais os procedimentos? Nós já vimos quais são os procedimentos de auditoria existentes, né? E aplicando esses procedimentos de auditoria, o auditor ele vai captar evidências. Essas evidências são as provas que o auditor deverá formalizar, evidências que vão sustentar a emissão de uma opinião, porque o objetivo geral da auditoria independente é emitir é assegurar, né? É assegurar, aumentar a confiança das demonstrações contábeis por meio de uma emissão de uma opinião pelo auditor independente. Então, o auditor documenta suas evidências, que, consequentemente, vão sustentar a formação de uma opinião. Mas o que é essa opinião? Essa opinião sobre as demonstrações contábeis, se estão ou não de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável e se estão livres de erros e distorções relevantes. Então, a NBCTA 700, ela vem falando sobre as definições dos requisitos sobre a formação dessa opinião e a emissão do relatório, que é, de fato, o objeto do auditor independente. Dando sequência aqui, vamos lá. A NBCTA 700, ela trata, né, da responsabilidade do auditor independente para formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis e ela trata da forma, do conteúdo do relatório a emitir como resultado da auditoria das demonstrações contábeis. Os objetivos do auditor são formar opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões alcançadas pela evidência de auditoria obtida e expressar a opinião por meio de um relatório por escrito. Então, o auditor, com base na NBCTA 700, ele vai formar uma opinião com base nas evidências obtidas e ele vai expressar de uma forma clara e objetiva essa opinião por meio de um relatório, né? E tem que ser de uma forma bem objetiva e clara, para que o usuário da informação, que é quem está lendo o relatório, possa entender a opinião desse auditor independente, ok? Agora vamos às principais definições da norma. Lá na NBCTA 700 fala o seguinte: para fins das normas de auditoria, os termos a seguir têm os seguintes significados. Demonstrações contábeis para fins gerais são as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a estrutura de relatório financeiro. Como assim? De acordo com a estrutura de relatório financeiro. Nós temos diversos tipos de empresas. Nós temos empresas comerciais, empresas prestadoras de serviço, nós temos as empresas do agronegócio, nós temos as empresas sem fins lucrativos, nós temos inúmeras, nós temos as empresas do capital aberto, nós temos as empresas do terceiro setor e assim sucessivamente. Então, cada tipo de atividade econômica, cada perfil de empresa possui uma estrutura de relatório financeiro aplicável àquela atividade, respeitando as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas brasileiras de contabilidade, né? E também digamos, as necessidades gerenciais de cada empresa. Então, o auditor, ele tem que verificar se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com essa estrutura de relatório financeiro aplicável para fins gerenciais daquela determinada empresa. E também, né, aqui nós vimos na segunda definição, a definição de estrutura de relatório financeiro aplicável. O que é isso? Para fins gerais, é a estrutura de relatório financeiro elaborada
para satisfazer as necessidades de informações financeiras comuns de ampla gama de usuários. A estrutura de relatório financeiro pode ser uma estrutura de apresentação, uma estrutura de conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. E a terceira e mais importante definição é lá na NBCTA 700 diz o seguinte: olha, veja bem, o auditor ele pode ter opinião modificada ou opinião não modificada. A opinião não modificada é a opinião expressa pelo auditor quando ele conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Ok? Ou seja, a opinião não modificada é aquela opinião onde o auditor, né, forma a sua opinião baseado em evidências, que essas evidências nortearam o auditor a formar uma opinião não modificada. Ou seja, resumindo, a opinião não modificada é quando a empresa, né, está redonda, quando o auditor executa seus procedimentos e chega à conclusão de que não tem distorção relevante naquela demonstração contábil. Então está livre de erros e distorções relevantes. Então essa é a opinião não modificada. A opinião modificada é o mundo perfeito de todas as empresas, né? Toda empresa busca isso, busca a emissão de um parecer onde a opinião não foi modificada, ou seja, a empresa está livre de erros e distorções relevantes, ok? Então vamos lá. Os requisitos da norma, os principais, diz o seguinte: o auditor deve formar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis se são elaboradas em conformidades, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Para formar essa opinião, o auditor deve concluir se obteve segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. Essa conclusão deve levar em consideração os riscos avaliados, né, as respostas do auditor quanto aos riscos, e se na conclusão, ok, se houve avaliação das distorções identificadas durante a auditoria e se as avaliações, se nas avaliações, se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes. Então, isso é necessário para que o auditor possa formar a sua opinião. E nós chegamos na parte importante, que é a parte de fechamento da nossa aula de hoje. É importante que você entenda. Opinião não modificada, quando concluir que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. E opinião modificada, que nós vamos ver na próxima aula, como quando falarmos sobre a NBCTA 705, que nada mais é do que quando o auditor conclui, com base em evidências de auditoria obtidas, que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes. Veja que é o oposto da opinião não modificada. A opinião não modificada, não há distorções relevantes. Agora, na opinião modificada é quando, com base nas evidências obtidas, o auditor conclui que há distorções relevantes, ok? Então, também será opinião modificada quando ele não conseguir obter evidências de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes. Então, quando ele identifica distorções relevantes, opinião modificada. Quando ele não consegue obter evidências suficientes e apropriadas, também opinião modificada. Vamos ver com maiores detalhes, né, na próxima aula, a opinião modificada conforme norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria 705, ok? Eu acho a minha aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Então, tudo certo. Agradeço a participação. Tenham todos uma excelente noite.